Será que eu consigo abrir puxando as duas ao mesmo tempo? E aqui o modelo de 13 polegadas do lado do modelo de 15 polegadas. A gente não vê nada, né? Um design muito diferente dos outros notebooks que a gente abre aqui no canal. E muito bem, senhoras e senhores, olha só o que acabou de chegar aqui na bancada do Loop Infinito. O novo MacBook Air com tela de 15 polegadas, que é essencialmente uma versão maior do MacBook Air com tela de 13 polegadas e chip M2, que já estava no mercado. Esse cara aqui acaba de ser lançado e a gente comprou ele para trazer um vídeo aqui para vocês na configuração mais básica, com 8 GB de memória e 256 GB de armazenamento. Mas será que isso é o suficiente para trabalhar com o MacBook Air? Vou tentar responder essa pergunta depois da vinheta. Vamos nessa! Esse MacBook Air com uma tela maior já era aguardado há muito tempo e ele finalmente foi apresentado durante a WWDC no começo desse mês. Essa é a primeira vez que a gente vê um MacBook Air com uma tela tão grande e é também a primeira vez que a Apple coloca um MacBook com uma tela maior num preço um pouco mais baixo. E ele chegou aqui na bancada do Loop Infinito tão rápido graças à nossa parceria com aquela que sim é confiável, a Go Imports. O pessoal vive me perguntando, Will, aquela loja que vocês divulgavam é confiável? Sim, a Go Imports é confiável, continua confiável, tem cupom do Loop aqui na descrição, daqui a pouco eu falo mais. E eles já estão aceitando pedidos para você que está interessado no novo MacBook Air com tela de 15 polegadas. A pré-venda lá já começou, as informações estão na descrição, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais. Go Imports apoiando esse vídeo aqui no Loop Infinito, grande parceiro aí do Loop Infinito, que sim, é confiável. Agora vamos ao unboxing, que eu tô ansioso para conhecer esse MacBook Air. Bom, a caixa dele não tem mais aquele plastiquinho, né, toda de papel, inclusive aqui tem um easter egg, ó, eu fiz a compra dele, aí o Nanete buscou, caça de ponta cabeça, né, o Will burro. Ah lá, então esse aqui veio autografado, né? Net fez um bate-volta, foi lá pra Chicago buscar esse notebook. Rapaz, é aventureiro, hein? Esse tem fôlego. Eu já não tenho mais idade pra isso. E a gente comprou o modelo mais básico. Pro unboxing aqui é muito simples, porque ele só tem duas linguetinhas, né? Então não tem mais aquele plástico, é só papel mesmo na caixa. Ecologicamente correto. Não tiraram o carregador ainda. Vamos lá, vamos abrir. Será que eu consigo abrir puxando as duas ao mesmo tempo? 3, 2, 1... Ele só ficou 20% para fora da mesa aqui, então ficou safe. Poderia ter caído, poderia, mas não caiu. Então vamos abrir finalmente. Ah lá, o menino já tá aqui, ó. Escolheu ele na cor Midnight, que é um tom meio azulado. Ele já tá aqui. A sensação que eu tenho segurando ele... Bom, eu esperava que ele fosse mais leve, sinceramente. Ele parece um pouco mais pesado do que eu tava esperando, mas eu não sei exatamente o que eu tava esperando, né? Então, deixa ele aqui do lado. E o que nós temos aqui, ó, nós temos a papelada. Olha lá, MacBook Air, beleza. Tem o logo da maçã, ó, é ecológico, né? Nós temos o cabo dele, o cabo para recarregar no padrão MagSafe. Muito feliz que esse padrão voltou. E também o padrão USB tipo C do outro lado. Eu gosto desse detalhe que o cabo ele é todo trançado, né? Ele é resistente e acompanha a cor do produto. Mas podia não ter essa pontinha branca, né? Podia ser tudo azul aqui, mas enfim. E por fim, o carregador, que, bom, veio plastiquinho antes, mas beleza. Tá aqui o carregador dele, que aliás é uma surpresa quase agradável. No modelo de entrada do MacBook Air de 15 polegadas, a gente tem aquele carregador duplo, que tem aí duas portas USB tipo C. Então isso é legal, né? Não vem aquele carregador mais básico. Esse daqui é o modelo Estados Unidos, então ele vem com o padrão norte-americano e as duas portas USB tipo C. Porém, ele tem uma potência de apenas 35 watts. E eu chamo isso de pequeno insulto porque esse MacBook aguenta um carregamento bem mais alto. Ele aguenta até 70 watts. Então podia vir um carregador mais potente, né, na caixa, mas beleza. Se você quiser uma carga rápida nele, você precisa comprar um outro carregador. Aí eu indico aí uns do AliExpress que são baratinhos, vou deixar o link na descrição. Posso perder a chance, né? Então vou guardar de volta aqui esse mini insulto, porque eu não vou usar ele não. Um carregador melhor aqui, ó. Então carregador aqui, ó. Ó que beleza, ó. Esse aqui, ó, Benzius, ó. Esse aqui é 100 watts, quase do tamanho desse branquinho e traz 4 portas. Recomendo, viu? Link na descrição. Agora eu vou deixar a caixa de lado e vamos ao que realmente interessa, que é o MacBook. Nesse papelzão vegetal aqui, ó. Papel reciclado. A caixa toda é reciclada, né? As caixas dos MacBooks antigos tinham uma sensação de uma caixa mais bem acabada. Agora ela é meio molenga a caixa, mas é porque ela é feita toda de papel reciclado, né? Então, é por isso. Vou tirar aqui.
E esse então é o novo MacBook Air com tela de 15 polegadas na cor Midnight, que é um tonzinho de azul aí, né? Dependendo da luz, é um azul mais fraco, dependendo da luz, é um azul um pouco mais forte. Aqui a tampa traseira dele também, olha lá, acompanhando aí essa cor. Na lateral aqui nós temos o conector MagSafe, duas portas USB tipo C, que são USB 4 com 40 GB de banda, ou Thunderbolt 3 também com 40 GB de banda, e do outro lado o conector P2. Então, em termos de design, não mudou absolutamente nada em relação ao MacBook Air de 13 polegadas. Opa, já ligou aqui. Apenas o tamanho da tela, né, que agora... Silício, veio um cheirinho aqui agora que eu não pude deixar de... aquela respirada. Aliás, foi com você que eu comentei a semana que o Sérgio fez um vídeo aqui de um perfume com cheiro de MacBook novo? É, então, o Lupe já teve dessas. Hello! É um MacBook Air grande, é isso. Vou colocar aqui do lado o outro. Aliás, essa tampa aqui, ele pega a marca de dedo, viu? Tô passando um paninho aqui o vídeo inteiro. E aqui o modelo de 13 polegadas do lado do modelo de 15 polegadas para vocês terem aí uma ideia da diferença de tamanho. Vou virar ele aqui agora, para vocês verem aí a parte interna. Então esse daqui era o MacBook de 13 polegadas e esse aqui é o novo, o com tela de 15 polegadas. Então a gente percebe que assim, quando a gente fala que, nossa, aumentou, né, de 13 para 15... eu esperava uma diferença maior, né? Mas quando a gente coloca os dois na mesa, a gente vê que é uma diferença um pouco mais sutil. Bom, em termos de peso, ele é leve. Para 15 polegadas ele é leve e ele é bem fininho, né? 11 milímetros aí de espessura. Eu gosto bastante desse design do MacBook Air. Ele pesa 1,5 kg, então é uma máquina relativamente leve para um computador com uma construção toda de alumínio e uma tela de 15 polegadas, enquanto o Air de 13 polegadas não era muito diferente não. Ele pesava 1,24 kg, mais ou menos. Esse aqui é 1,51. Então uma diferença de 260 gramas aí de um para o outro, né? Eu esperava uma diferença maior. 1,5 kg é leve. E agora aqui, ó, colocando um em cima do outro, vou passar um paninho aqui que eu já meti o dedão nele. Quando eu coloco um em cima do outro aqui, ó, dá para ver que é muito parecido, né? Parece a mesma espessura, apesar do de 15 polegadas ser menos de 1 milímetro mais grosso, né, em relação ao de 13 polegadas. E aí quando eu coloco assim, ó, um em cima do outro, dá para ver a diferença no tamanho, ó lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, para ver a diferença na área, que a gente tem essencialmente mais tela, mais bateria e um áudio melhor. Então, para começar, né, o nosso comparativo aqui, conhecer o produto, eu já mostrei o design externo dele, né? Então aqui a gente tem o teclado, o touchpad também, ó, ficou maior, o teclado tá igual. É estranho a gente não ter a grade, né, dos falantes aqui como no MacBook Pro. Daqui a pouco eu vou comparar os dois modelos também, mas o som sai aqui por cima, né, na dobradiça. E o touchpad também ficou maior nesse modelo, acompanhando aí o design do produto. E a tela 15 polegadas, mas a tela é o grande ponto fraco do MacBook Air, porque é uma tela LCD, né, tradicional, um painel IPS. Aqui a gente tem uma tela maior, mas a mesma densidade de pixels do outro, aumentou um pouquinho a resolução, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a tela. Quero agora falar um pouquinho sobre o design, o que mudou no design interno. Eu nunca abro o MacBook aqui, nesses vídeos, e hoje eu vou abrir os dois. Aí para abrir essa tampa tem um truque, não é puxando para cima, porque tem uma travinha aqui embaixo dos parafusos. Então tem que puxar meio de lado aqui até ela sair. Saiu de um lado e depois puxo o outro. Então essas travinhas aqui em cima, ó. Percebam que tem umas travinhas aí que são... se for puxar com muita força, vai quebrar, vai dar ruim. Então fica aí a dica. E esse então, ó, para quem não conhecia, é o MacBook Air de 13 polegadas com chip M2 por dentro. A gente não vê nada, né? Um design muito diferente dos outros notebooks que a gente abre aqui no canal. Aqui, ó, bateria, o touchpad aqui com Force Touch e aqui em cima toda a parte da placa-mãe, né? A placa lógica fica aqui com o chip M2 e não tem cooler, né? É uma dissipação passiva. Inclusive eu tô devendo um vídeo desse carinha aqui, colocando aquela... não pasta térmica, adesivo térmico aqui, para usar a tampa dele como dissipador e ver se tem diferença no desempenho. Até hoje eu não senti a necessidade de fazer isso, mas eu ainda vou trazer esse vídeo aqui como curiosidade. Agora vamos abrir, né? Conhecendo o Air de 13, vamos abrir aqui o Air de 15 e mostrar as diferenças. Hoje eu tô sem a minha palheta, então é tampa de canetinha Bic, olha lá. A gente usa o que tem.
Apesar da gente ter só 4 parafusos, são vários encaixezinhos que tem que ir tirando aqui. Aí chegou na parte final, não é puxar para cima, se eu puxar para cima ela não vem, ó. Vou levantar todo o notebook, mas sim puxar aqui na diagonal, primeiro para um lado e depois para o outro. Soltou uma. Aqui, soltou a outra. Pronto. Saiu a tampa. MacBook Air de 15 polegadas. E esse é o MacBook Air com tela de 15 polegadas por dentro. Olha lá, bonito, hein, esse design interno dele. É uma versão maior do de 13 polegadas que eu acabei de mostrar, né? A gente percebe aí que tem mais bateria, né? O tamanho da bateria é maior. Aqui a bateria tem 66,5 watts-hora. Ali era 52 watts-hora de bateria. Então ela é uma bateria um pouquinho maior, mas também tem uma tela maior para alimentar. Então no fim acaba sendo quase elas por elas, né? A placa lógica fica aqui em cima, no mesmo tamanho aí do de 13 polegadas, afinal esse hardware é o mesmo chip, é o M2, mas nós temos um acréscimo no hardware de áudio, então nós temos 2 falantes a mais. O MacBook Air só tem esse pequenininho aqui de cada lado, e aqui nós temos mais um falante desse lado aqui, que traz um grave um pouco mais potente para esse MacBook, então ele deve ter um som um pouquinho mais rico nos graves em relação ao modelo menor. Não necessariamente um volume mais alto, mas sim um grave um pouco mais forte, né? Essa é a promessa aí da Apple, com 4 falantes no total, né? A gente tem 2 desse lado aqui e outros 2 ali do outro lado. E aqui lado a lado os 2 modelos para a gente comparar aí o design interno. Então percebam essa diferença aí que eu comentei, que aqui ó, só temos um falante na parte de cima aqui do MacBook Air M2 de 13 polegadas, enquanto de 15 traz aí esses 2 falantes. E em ambos os casos nós não temos dissipadores, né? Dissipador a gente até tem uma camadazinha aqui que faz uma dissipação do calor. Não tem cooler, não tem fan, não tem ventoinha. E é algo que vem me estragando quando eu uso esses Macs com Apple Silicon, porque eles não fazem barulho. É muito louco isso. Você tá acostumado com abrir um aplicativo mais pesado, vai lá e começa a fazer um pouquinho de barulho. Não faz, não tem cooler. E como vocês viram, antes de eu desmontar aqui o de 13 polegadas, você não tem acesso a nada. Claro que se eu desparafusar aqui e tirar essa tampinha, a gente vai ver os chips aqui, a placa lógica e tal. Não dá para pôr memória RAM, não dá para pôr SSD, nada. O que você comprou é o final que vai ficar com você aí até o fim da vida útil do notebook. Por isso que é muito importante você fazer a escolha certa na hora que você escolher a configuração inicial. Então, se você acha que você precisa de 16 GB de memória RAM, já vai nessa opção, porque depois não dá para fazer upgrade. E ligou, ó, tá funcionando ainda. Tudo certo, estamos botando aqui ele pela primeira vez e agora eu vou fazer a configuração inicial pra gente continuar falando aqui sobre esse produto. Prontinho, configuração inicial feita e vamos falar um pouquinho do óbvio agora, né? Da tela de 15 polegadas, que é o grande diferencial desse MacBook Air. Então assim, a tela é maior, isso nessa primeira configuração inicial eu já percebi que é uma experiência mais próxima do MacBook Pro, com a tela de 16 polegadas, né? A tela maior, tudo fica maior, o texto é maior, os ícones são maiores, mas você não tem mais espaço de tela, porque a resolução ela acaba ficando equivalente. A gente ainda tem a mesma densidade de pixels do MacBook Air com a tela de 13 polegadas, e aí agora nós temos aí uma resolução de 2880 por 1864 pixels. As outras configurações, né, as características da tela, são as mesmas, como o brilho ó, de 500 nits e o pior, né, do MacBook Air, que é a tecnologia do painel. Aqui a gente tem uma tela de LCD tradicional, uma tela aí que tem um refresh rate de 60 Hz num painel IPS. E assim, não é uma tela ruim, tá? Ela não é uma tela ruim, ela é uma tela boa, só que na faixa de preço desse notebook, a gente vê a concorrência trazendo telas muito melhores. Telas AMOLED, como o Galaxy Book, que eu já mostrei aqui no canal, telas OLED, como os ZenBooks trazem aí também. Então, o MacBook Air, ele tá meio que parado no tempo e apenas por causa da estratégia da Apple de vender o produto diferente do outro, né? Então, o MacBook Pro tem a tela maravilhosa, uma tela de mini LED que rivaliza o OLED, os pontos escuros ficam quase tão bons quanto o OLED e 120 Hz de refresh rate, além de uma calibragem legal para trabalhar, né? Você já tem ali vários presets. Esse cara aqui não tem nada disso. Então, é uma tela normal, uma tela que já está ultrapassada, que não é ruim, mas pelo preço, a gente esperava que ela fosse melhor. Mas
estratégia da Apple, né? Então, essa é a tela desse MacBook, é o grande diferencial. Isso aumenta o tamanho do notebook. É um pouco estranho não ter aqui a furação, né, para os falantes. É estranho isso o tempo todo. Mas o teclado tem o mesmo tamanho. Não é um teclado que traz teclado numérico aqui do lado, não é o mesmo teclado do modelo de 13 polegadas no padrão Estados Unidos internacional, e o touchpad que também ficou maior. Além da bateria e também o áudio, né, que melhorou um pouco, que eu já vou testar para passar as minhas impressões. E agora vamos fazer um rápido comparativo aqui com o MacBook Pro com tela de 16 polegadas. Deixa eu tirar aqui o protetorzinho do teclado. Aliás, o teclado, né, o acabamento do teclado do MacBook, ele desgasta a pintura com muita facilidade. Então isso daqui você vai usando e aí vai ficando meio... Parece oleoso, sabe? Aquele meio reflexo assim, mas é a pintura, é o acabamento que é de baixíssima qualidade ou é feito para desgastar. E aí, com semanas de uso, você já percebe. Aí eu sempre uso esses protetorzinhos aqui. Esse outro aqui tava no MacBook Air e vai ficar aqui depois, né? Pra gente deixar ele sempre novinho, o teclado. Então, se você tá interessado em proteger o seu MacBook, vou deixar o link na descrição também desses protetores. Inclusive, vocês podem ver que o teclado desse MacBook aqui que eu uso, que eu tenho usado nas lives e tudo mais, ele tá novinho, ó lá. Então não há desgaste aí na pintura por conta disso. E agora vamos comparar com o MacBook Pro com tela de 16 polegadas, esse modelo aqui que tem o chip M2 Max. E para essa comparação, eu mudei o wallpaper aqui do MacBook Air, porque tem uma diferença naquele wallpaper nativo dos dois. Esse aqui é do Pro um pouquinho mais escuro, não sei porquê, né? Coisas da Apple. Então mudei um wallpaper aqui para um wallpaper igual, pra gente falar aí das telas. Então olha só, o Pro é maior, né? 16 polegadas aqui, então a gente percebe visualmente uma diferença aí na tela. O Air ele fica no meio termo entre 16 e 13. Então ainda é notável a diferença de 15 para 16 polegadas, né? O Pro tem uma tela maior e o Air de 15 fica entre o de 16 e o de 13 polegadas. Ele é mais grosso, né? O Pro ele tem uma espessura bem superior aí, né? Então é notável também. Pesa mais, pesa 2,5 kg, pesa 1 kg a mais em relação ao Air. Mas a maior diferença é na qualidade da tela, porque quando eu disse que rivaliza o OLED, é isso aqui que eu tô dizendo, ó. O preto é bem preto, né? Então é quase ele desliga uma região, não desliga o pixel, mas é uma coisa que é realmente impressionante. Você tem que chegar bem perto para ver que aqui tem uma tela que está acesa aqui em cima, mas enfim, o contraste é muito bom, além dos perfis de cor, que é uma das coisas que eu mais uso aí quando eu tô trabalhando. Então, quando a gente vem aqui, ó, nas configurações da tela do MacBook Pro, você tem um perfil aqui e você pode alterar para vários perfis aí que já vêm pré-calibrados, né? Como, por exemplo, ó, sRGB. Ele já ajusta o brilho, já ajusta a cor e já te entrega essa calibragem. Além do 120 Hz, né? Então, eu esperava um meio termo, né, disso no MacBook Air, né, que fosse um pouquinho melhor, mas infelizmente a gente ainda tá aí com uma tela... Eita, quebrei a mesa, porque isso aqui é um bloco sólido de alumínio, isso aqui não quebra nada. A mesa agora... Olha. Enfim, vou testar a qualidade do som aqui que eu quero ver se melhorou mesmo. Uma maletinha e muito mais no Loopcast que começa agora! Vamos começar então o Júnior da Net. Mais um... Melhorou, é notável que você tem mais graves. Não chega no nível do MacBook Pro, mas o MacBook Pro ele tem 6 falantes e o de 16 polegadas é o melhor áudio que eu já ouvi em um notebook, mas tá bem melhor, E não tá mais... Não percebi um volume muito superior em relação ao de 13 polegadas, mas... Ele recuperou aquele grave que não tinha, né? Então, não tinha grave, agora a gente tem um som melhor mesmo. Depois do evento, mas é estranho que o som ele sai só por cima, né? Ele podia ter as furações aqui do lado para mandar o som direto pra gente, mas tudo bem. Uma qualidade de áudio aí melhor. Agora, a bateria, segundo a Apple, é a mesma coisa do MacBook Air de 13 polegadas. Até 15 horas de navegação web e até 18 horas de reprodução de vídeo no aplicativo Apple TV. Então, eles dão essa estimativa. É aquilo que eu falei, né? A bateria ela é maior, mas você tem uma tela maior para alimentar também.
Então, talvez se você usar com brilho baixo, melhore um pouco a autonomia, mas isso eu preciso testar. Mas se a autonomia de bateria dessa máquina for realmente igual ao MacBook Air de 13 polegadas, é uma bateria que, trabalhando aí, tipo, escritório, você tá navegando web, e-mail, aplicativos de comunicação, assistindo vídeo, pelo menos 10 horas numa boa. A hora que você começa a trabalhar com uma aplicação gráfica mais pesada, sei lá, tá fazendo render de vídeo e tal, aí é umas 3, 4 horas no máximo. Mas tarefas leves você pode usar até mais de um dia sem recarregar, que é o meu caso, né? Em casa eu tava usando esse MacBook Air de 13 polegadas e ia embora, de boa. Então é uma autonomia de bateria muito boa, graças ao chip, né? O chip M2 que tá aqui nessa máquina. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essas especificações técnicas. Esse 8 GB de memória e 256 de SSD é o suficiente. Então, seguinte. Então, o chip M2 que está aqui dentro, ele entrega um desempenho legal, muito parecido com o chip M1. E o mais legal desse chip, na minha opinião, é que quando você não está puxando muito desempenho, ele fica ali consumindo pouquíssimo e a bateria dura muito. Quando você precisa de desempenho, claro, puxa mais bateria, mas ele entrega também. E isso tudo numa dissipação passiva, sem fazer barulho, sem te incomodar. Nesse modelo maior, ele sofre menos com o thermal throttling do que o MacBook Air de 13 polegadas. O de 13 polegadas, se você estiver fazendo, por exemplo, um render de vídeo que está demorando ali mais de 10 minutos, ele vai reduzir um pouquinho a eficiência, né, do processador para ele não superaquecer, porque ele não consegue dissipar esse calor. Pelos primeiros testes que eu já vi rolando por aí, esse cara aqui não precisa disso, mas no dia a dia essa é uma diferença insignificante de um para o outro, porque é uma perda de desempenho que não chega a 10%, né? Só olhando o número ali mesmo para você ver que tá perdendo desempenho, mas senão vai ser difícil perceber isso no dia a dia. Agora, 8 GB de memória, e eu falei memória RAM, mas a Apple diz memória unificada, porque aqui é tipo uma plataforma de celular, né? Então a memória RAM, o acesso à memória RAM é muito diferente de um PC tradicional com Windows. 8 GB de memória para produtividade básica, digamos assim, eu acho que é mais do que o suficiente. Então, se você vai trabalhar com, sei lá, cliente de e-mail, comunicadores, como eu já falei, né, apps de comunicação, tipo WhatsApp, Telegram, Slack, Teams, o próprio aplicativo Mensagens, vai trabalhar com navegação web. Eu abro várias abas no Chrome e não sofro com 8 GB de memória no MacBook Air de 13 polegadas. Isso porque ele também adota algumas coisas, né? O macOS vem adotando coisas do iPhone nessa arquitetura ARM, como por exemplo, um aplicativo está ali em segundo plano há muito tempo, ele pausa o aplicativo, libera a memória e só retoma ele quando você acessar, né? Só algumas funções dele que ficam rodando ali em segundo plano. Então, 8 GB para a maioria das pessoas funciona bem. Para o meu uso, até a edição de vídeo rolou, mas aí não dá para deixar muitas coisas abertas também, senão atrapalha um pouquinho o desempenho. Agora, por exemplo, fui rodar uma máquina virtual com Windows, aí precisa de mais memória, aí tem que ir para 16 GB. Então essa é a minha opinião. Acho que para a maioria das pessoas 8 GB é o suficiente. 16 GB para um trabalho mais especializado. Se você sabe que você precisa de mais memória, já vai direto no modelo de 16 GB. E o SSD 256 é pouco, né? Uma máquina nessa faixa de preço deveria vir com no mínimo 512. E além do que, aqueles 256, que é um SSD que é um pouquinho mais lento do que o MacBook Air antigo que tinha o chip M1, pela forma como eles colocaram ali as memórias. Novamente, é algo que vai atrapalhar no dia a dia, dificilmente você vai perceber isso, mas acontece. Então, 256 é pouco. Num Mac de 256 acaba dependendo de SSDs externos. O Pro tem 1 TB, aí é uma maravilha, mas é muito mais caro, né? Você vai acrescentar, lá nos Estados Unidos, você vai acrescentar mais memória, 8 GB para 16 GB, mais $200. Você vai pôr mais SSD, mais $200. A Apple tem o SSD mais caro, então comprem SSDs da Kingston, o NV2, inclusive, eu indico 1 TB, chegando em R$300 nas promoções, ó. Maravilhoso. Link na descrição. E eu acho que é isso em termos de especificações técnicas. O resto é tudo igual o MacBook Air de 13 polegadas que já estava no mercado. Inclusive as cores, né? A gente tem esse que é o Midnight, que vocês estão vendo aí. Tem também o Space Gray, que é mais tradicional. O Silver, que é aquele alumínio clássico. E o Starlight traz uma cor branca, mas com um tom mais de creme, né? Levemente amarelado. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a tela tem True Tone, mas o True Tone é a primeira coisa que eu desativo, porque pra mim só serve pra amarelar as coisas, e você tá vendo as imagens, tá mais amarelado, os vídeos mais amarelados, não gosto desse negócio. Da última vez que eu falei, eles confundiram com o modo noturno, que é aquele que escurece antes de você ir dormir. Não, são coisas diferentes. O True Tone é o True Tone. E eu tô chegando aqui no final do vídeo, ó, e o MacBook tá cheio de marca de dedo, mas eu não vou limpar mais não, já limpei muito aqui durante a gravação. Então tá aí, esse foi meu unboxing hands-on aqui do novo MacBook Air com tela de 15 polegadas.
É um MacBook Air de 13 polegadas com a tela maior. Como eu já comentei, o que melhora é apenas a qualidade do som, além do conforto aqui, né, de você ter mais espaço, um touchpad maior e a tela maior, que, como eu comentei, não necessariamente permite que você veja mais conteúdo, porque a resolução é equivalente ao de 13 polegadas. Para quem gosta de uma tela grande num notebook, esse é um MacBook, assim, por tamanho de tela versus custo, é o mais em conta, porque senão você tinha que ir pro Pro, que tem a tela de 16 polegadas, então tem mais essa opção. E com isso a Apple segmenta. O Pro é 14 e 16, o Air é 13 e 15 polegadas. Aí no meio tem um MacBook Pro com touch bar perdido aí, que tá com os dias contados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no fim aqui fica o nosso agradecimento a Go Imports, que é parceira aqui do Loop Infinito e que sim, é uma loja confiável. Às vezes você entra lá na Go Imports, dá uma olhada ou cai no site e nossa, vai ter um iPad aqui que tá muito barato. Será que dá para confiar? Dá sim, pode confiar. A loja é de confiança, o seu produto chega na sua casa muito bem embalado, vem com nota fiscal, vem com garantia, então pode comprar que você não vai ter dor de cabeça. E para as compras acima de R$2.000 usando o nosso cupom, você ganha aí R$100 de desconto. Então, praticamente, dependendo de onde você mora, o frete acaba saindo aí pela nossa conta. O MacBook Air com tela de 15 polegadas já está em pré-venda lá na Go Imports. Eles já estão trazendo, importando, né? Porque a Go Imports, né? Então, estão importando já a máquina e você já pode entrar na fila para comprar o seu. E muito provavelmente o preço deles vai ser melhor do que o da Apple aqui no Brasil, porque não tem data ainda para ele chegar aqui no Brasil, mas quando ele chegar ele vai ser mais caro. Lá na Go Imports é mais em conta. Assim, no começo vai demorar um pouquinho, né? Porque já estão com uma lista meio longa lá. Se você comprar hoje, o prazo está um pouquinho maior, mas eles vão entregar. Então, se você está interessado, entra lá na Go Imports, que sim, é confiável. O link está aqui na descrição e tem o nosso cupom de desconto também, que é LOOP. Muito simples aí, que te dá 100% de garantia, hein? De confiabilidade, mas te dá R$100 de desconto nas compras acima de R$2.000. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado quem estava na dúvida sobre o MacBook Air de 15 polegadas, se vale a pena essa máquina ou não. As informações estão aí, agora você decide. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!